Mais uma questão bacana aqui para a gente trabalhar, uma questão que, se nós tivermos o conhecimento certo aqui na hora certa, você vai ganhar tempo, vai ganhar tempo. Ela diz assim: assinale a proposição que representa uma tautologia. Este conceito já apareceu aqui no nosso intensivão de raciocínio lógico, já apareceu. Ah, professor, tautologia, eu me lembro, é a proposição que é considerada sempre verdadeira, independentemente dos valores lógicos das partes que a compõem. Perfeitamente, é isso mesmo. Olhando aqui rapidamente pelas alternativas de resposta, você vai perceber que todas elas apresentam aqui no meio, ó, a setinha dupla do se e somente se, estrutura bicondicional. Ah, professor, já apareceu isso aqui no nosso evento, já apareceu. Existe uma regrinha, né? E eu até mostrei para vocês, demonstrei o porquê desta regra, que se nós estamos diante de uma estrutura bicondicional, olha a setinha dupla do conectivo se e somente se o que estiver de um lado do conectivo se e somente se for igual ou equivalente ao que estiver do outro lado, se as duas partes que compõem a estrutura bicondicional forem iguais ou equivalentes entre si, nós estaremos diante de uma tautologia. Tautologia. É só neste caso que teremos a tautologia em uma estrutura bicondicional. Dá uma olhadinha na letra A. Olha a letra A. Será que a disjunção P ou Q, será que ela é equivalente ou igual à conjunção P e Q? Claro que não, professor. Nós sabemos que esses dois conectivos, essas duas estruturas, têm funcionamentos diversos, diferentes. Elas são diferentes entre si. Por quê? Porque a disjunção promessa do ou só será falsa se as duas partes forem ambas falsas, enquanto a conjunção promessa do i só será verdadeira se as duas partes forem ambas verdadeiras. As tabelas verdades dessas duas estruturas são diferentes, então se elas não são proposições equivalentes, já sabemos que esta estrutura, a bicondicional, que tem de um lado a disjunção e do outro a conjunção, não é uma tautologia, não é. A letra A está, portanto, descartada. A letra A está, portanto, descartada. Dá uma olhadinha na letra B de bola. A B de bola, de um lado do se somente se, coloca a estrutura condicional. Se P, então Q. Será que a condicional ela é equivalente ao que vem aqui do segundo lado? Ó? Se Q, então P. O que você diz? Não, professor, porque aqui ele não aplicou a regra de equivalência que transforma a condicional em outra condicional equivalente. Para que fosse equivalente, ele teria que, além de inverter as posições, teria que trocar os sinais. Só seria equivalente se fosse assim, ó. Se não Q, então não P. Como ele não fez isso, não se verifica a equivalência entre as duas partes, não se trata, portanto, de uma tautologia. A letra B também está sumariamente descartada. Agora, vamos dar uma olhadinha na letra C. Olha, vamos dar uma olhadinha na letra C. Do lado esquerdo, nós temos o se, somente se, da estrutura bicondicional. Vamos lá, vamos construir a tabela verdade aqui para dar uma olhadinha. Coluna do P, alternância de dois verdadeiros alternando-se com dois falsos. Coluna do Q, alternância de um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. E eu quero construir agora a coluna do P,
se e somente se que. Você sabe que a bicondicional funciona como se fosse um nó, amarrando as duas pontas da estrutura. Se o que está antes do nó é verdadeiro e o que está depois também é verdadeiro, esse nó amarrou as duas pontas, verdade. Mas se o que está antes do nó é verdadeiro e o que está depois é falso, esse nó falhou, não amarrou as duas pontas como deveria. Falso antes do nó, verdadeiro depois do nó, falhou o nó, não amarrou as duas pontas. Falso antes do nó, falso também depois do nó. Então esse nó amarrou as duas pontas, verdade. Deixa guardado aí o resultado da tabela verdade da bicondicional. E agora? Agora vamos estudar, olha aí, nós já estudamos essa parte aqui. Agora vamos estudar essa outra, a negação de ou P ou Q. Vamos ver como é que fica. Coluna do P, coluna do Q. Coluna do P, alternância de dois verdadeiros alternando-se com dois falsos. Coluna do Q, alternância de um verdadeiro e um falso, um verdadeiro e um falso. E aí na sequência vamos construir a coluna do ou P ou Q. Como é que fica, professor? Vamos lá. No ou P ou Q, você vai se lembrar de uma frase, a frase de memorização dessa estrutura é a frase do José: ou José é culpado, ou José é inocente. Se for verdadeiro que o José é culpado, tem que ser falso que ele é inocente. Se for verdadeiro que o José é inocente, tem que ser falso que o José é culpado. Em outras palavras, a disjunção exclusiva só será verdadeira quando a verdade for exclusiva de apenas uma das partes. Olha essa primeira linha, ela está dizendo assim, ó, é verdade que o José é culpado, mas também é verdade que o José é inocente. Pode isso? Não pode, falso. Segunda linha, é verdade que o José é culpado, portanto, falso que ele é inocente. Ok, confere, verdade. Terceira linha, é falso que o José é culpado, logo, verdade que ele é inocente. Pode isso? Pode, verdade. Mas na última linha, está dizendo é falso que o José é culpado, mas também é falso que ele é inocente. Não pode isso, falso. E agora? Agora vamos fazer aqui, ó, olha o sinalzinho do tio, a negação dessa coluna que acabamos de construir do ou P ou Q. Como é que fica? O que a negação faz? Muda, troca o valor lógico original. Então, quando tínhamos falso, a negação transforma em verdadeiro. Quando tínhamos verdadeiro, a negação fica falso. E quando tínhamos falso, a negação fica verdadeiro. O que eu quero agora é que você compare o resultado final da tabela verdade da coluna, olha aí, do P se somente se que. Compare com o resultado final dessa coluna, a negação da disjunção exclusiva. O que você diz dos dois resultados? Ah, professor, os resultados são idênticos. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Daí podemos afirmar com todas as letras que a estrutura bicondicional é equivalente à negação da disjunção exclusiva. E quando as duas partes que compõem uma bicondicional são iguais ou equivalentes entre si, estamos diante de uma tautologia. Portanto, meus amigos, marquemos letra C de casa, resposta da questão número 5.